Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo e hoje a gente vai estar aprendendo a verificar se todos os campos eles foram preenchidos e sequencialmente se aqueles dados estão corretos. Então vem comigo que nessa aula está muito bacana. Bom pessoal, antes da gente de fato entrar no tema do nosso vídeo de hoje, eu quero apenas corrigir uma ponta que ficou escrita aqui do nosso projeto. Vou dar um play aqui para você entender o que eu estou falando. A gente na nossa última aula implementamos o efeito placeholder via módulo de classe. Só que o efeito placeholder ele é aplicado para text box e combo box, desde que elas tenham uma informação de texto ali, como vocês viram lá com detalhes na nossa aula anterior. Só que observe, vou colocar aqui uma senha qualquer, eu vou dar um clique e você vai ver que de primeira não vai funcionar. Vou dar um clique, não funcionou. No segundo clique que eu vou dar aqui agora, ele funciona. Então isso aqui é um detalhe que temos que corrigir. Por quê? Lembra que o número que está aqui, ó, nessa caixa de texto representa o quê? Esse número 1, por padrão que eu coloquei aqui, significa o quê? Que a nossa senha está sendo ocultada. Agora só vai saber se ele clicar no olho. Só que quando a gente inicializa o nosso formulário, ele vai dar o quê? Ele vai startar o nosso efeito placeholder. E como essa caixa de texto aqui tem o número 1, ele também será aplicado. E aqui nós temos esse problema que ele inicializa, ó, vazio. Não tem o número 1 aqui. O número 1 está no efeito placeholder. Se digitar aqui o 4, ele apaga. Se apagar, ele volta com 1. Então, como é que corrige isso? Primeira coisa é apagar esse número 1 aqui, certo? Eu apago, se eu der um play, ele não tem mais efeito placeholder. Mas também ainda não corrige, né? Quando eu clico aqui, ó, ele não aparece de primeira. Então, como é que eu faço isso? Agora sim, em tempo de execução, eu dou um clique duplo no meu formulário. E ali, aquela caixa de texto, ela está com o nome de mi.tx password. Vai ser igual a 1. Agora sim, ela vai inicializar vazia. Depois que o efeito placeholder for inicializado, ele vai receber o número 1. Significa que é o que? Aonde a minha senha vai estar com um caractere especial, né? Eu vou dar um play. Agora sim, tudo como era antes. Não posso digitar aqui, ó. Se eu clicar uma vez só, já foi. Então corrigimos essa ponta solta, tá bom? Foi só isso. Então vamos para o nosso vídeo. Bom pessoal, agora sim a gente vai estar de fato entrando no tema do nosso vídeo. A primeira coisa que nós vamos estar configurando é a verificação de todos os campos eles estão com dados, se não tem nenhum campo vazio. Então vamos fechar aqui e vamos entrar no VBA. Na minha tela de cadastro, vou dar um clique duplo nessa minha label, porque ela vai representar o meu botão. Clique duplo e ele já cai direto aqui no evento que é clique. E esse evento que nós iremos trabalhar. Como é que eu faço para verificar cada campo se ele foi preenchido? Há diversas formas de fazer isso. Eu vou fazer da forma que é mais simples, tá bom? Então, se mi.tx, porque foi a forma que eu renomeei essas caixas de texto ali. Então, se é igual a vazio, então eu coloco aqui apenas aspas duplas. Ou, e aí eu vou dando continuidade, verificando as demais caixas. Agora, pessoal, que eu coloquei aqui algumas caixas de texto, o que acontece? Esqueci até de colocar aqui, ó, igual a vazio, importante colocar. O que acontece? Ela chegou aqui já meio que muito próximo do final. Eu não quero estar digitando para que ele suma dessa tela, para que tenha a necessidade de eu estar utilizando esse scroll aqui embaixo. Então como é que eu faço para continuar escrevendo e ele entenda que ele ainda faz parte dessa primeira linha, né? A ideia de continuidade é simples. Depois que você colocar a última palavra ou último caractere, você coloca aqui, você dá um espaço, depois underline, dá um espaço, underline e dá um enter aqui. Aí ele entende que é continuação da linha de cima ainda, tá bom? Então aqui eu vou continuar colocando as outras caixas de texto. Pronto. Agora que eu já passei a verificação
se cada campo aqui ele tá vazio, se apenas um tiver vazio, ele vai cair dentro desse if aqui. Aqui eu fecho, né, com o end if. Então o que foi que eu fiz aqui, ó? Tô verificando se o campo que vai receber o nome completo da pessoa, que vai ser o usuário, se tá vazio, ou se a data, o telefone, o e-mail, o usuário, a senha e confirmação. Então se apenas um desses campos estiver vazio, ele já entra nessa condição. E aqui eu vou disparar uma mensagem. Bom, então ms gbox, então para salvar, vírgula, preencha todos os campos. E aqui eu vou colocar uma exclamação, que é 48. Como é que eu sei que é 48? Aquele íconezinho de exclamação. Ele, se eu colocar aqui uma constante, é o VB exclamation. Como é que eu sei que é 48? Porque toda constante ela tem uma enumeração. Se você pressionar as teclas de atalho Ctrl I, tá? Ctrl I, dentro da constante, ela vai dizer que o VB exclamation equivale a 48 ou, em hexadecimais, foi comercial H30. Mais simples é colocar em numeração mesmo, 48. Então eu posso apagar isso aqui e colocar 48. Vai ser aquele símbolozinho de exclamação. E aqui eu gosto de colocar 2 espaços para não ficar muito alinhado à esquerda. Eu coloco aqui como o título, cadastro, né? Tela de cadastro. Só que apenas a mensagem ela não é o suficiente para barrar a continuação desse texto. Ou melhor dizendo, desta rotina. Vou colocar aqui uma mensagem para você perceber. msgbox. Só para a gente ter o exemplo. Aqui eu vou colocar ok. Só isso. Então vamos fazer um teste. Vou colocar um ponto de interrupção aqui. Vou dar um play. Cadastre-se, deixar vazio mesmo e vou clicar em salvar. Automaticamente ele cai aqui na nossa condição. Como aqui tem campo vazio, e nesse exemplo são todos, ele vai entrar na minha condição, tranquilo, e vai disparar essa mensagem para o usuário. F8, então o usuário vai receber essa mensagem, ó, para salvar, preencha todos os campos. Ok. Só que ele vai sair do se e vai disparar outra mensagem, como se fosse a conclusão. Então ele iria continuar com o código. Então como é que eu faço para interromper isso? Exit tab. Então vamos voltar aqui, clicar aqui na mensagem novamente. Ele vai disparar a mensagem. E se eu dar um F8 aqui, ó, acabou a rotina. Ele não segue com o código. E é isso que a gente precisa, tá bom? Vou interromper aqui. Então a nossa primeira lógica de verificar se os campos estão preenchidos já foi feita. Vou colocar até um comentário aqui, ó. Aspas simples. Vamos colocar aqui, ó. Verificação de campos vazios. Vamos agora validar os campos, tá? Então aqui vai ser a validação dos campos. Essa lógica, gente, será a parte onde a gente vai estar avaliando cada campo desse aqui. Então, se o usuário colocou o nome dele completo, ele colocou a data, se é uma data válida, se o e-mail, se o telefone ele está preenchido com todos os caracteres, ou seja, se ele esqueceu de colocar um número ali ou outro, o e-mail é válido, o usuário está duplicado e se a senha elas são iguais e atende o critério. Então, vamos fazer isso aqui neste exato momento. Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se o usuário colocou o nome dele completo. Como é que eu faço isso? A gente consegue não dominar, conseguir restringir 100% isso, mas conseguimos pelo menos chegar muito próximo. Como tem pessoas que só têm um sobrenome, que não foi registrado pelo pai, então eu vou verificar se pelo menos possui um sobrenome. Mas como é que eu faço isso? Bem simples. E aqui eu vou colocar a minha caixa de texto lá. mi.ctx nome. Tá? Aqui é minha caixa de texto. Só que eu preciso saber se a pessoa colocou o nome. Sobrenome também. O nome e sobrenome. Como é que eu vou saber disso? Você concorda comigo? E a gente, quando escreve o nosso nome, no meu caso, Matheus, certo? Nunes. Eu digito tanto o meu nome e meu sobrenome com um espaço. Né? Então aqui, ó, entre meu nome e sobrenome possui um espaço aqui. Tem um espaço aqui.
Então eu vou verificar se a pessoa colocou um espaço quando ela digitou o nome dela. Aí eu vou saber se ela continuou escrevendo o sobrenome. Tranquilo? Mas como é que eu descubro se tem? Existe uma função, vou mostrar no Excel que fica mais didático isso. Aqui no Excel, vou colocar aqui meu nome, Matheus, e vou colocar um espaço. Bom, então, Matheus e um espaço aqui, certo, pessoal? O que acontece? Vou colocar aqui, vou colocar meu sobrenome, pra gente entender um outro conceito aqui, que é interessante também. Bom, coloquei meu nome. Como é que eu sei que tem um espaço aqui? Aqui no Excel existe uma função chamada localizar. Localizar. Ele me pede qual é o texto que eu estou procurando. Então eu vou localizar um espaço. Então, aspas duplas, espaço e aspas duplas. E aqui ele me pede qual é o texto que eu quero localizar, tá bom? Essas aspas duplas. No caso, esse texto aqui. Eu clico na minha célula D3, que ela vai representar meu texto. E dou um Enter. Esse 8 aqui significa que existe esse caractere, esse espaço, e ele está na posição 8. Vamos conferir, ó. Então, o que acontece, ó? Letra A, M, então posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O espaço está na posição 8. Se eu tivesse um espaço aqui, ele ia identificar o primeiro espaço e retornar o número 1, porque o espaço está na posição 1. Ele não ia chegar a contar o segundo, não. Identificou em qualquer lugar, o primeiro que ele encontra é o que ele retorna. Bom, só que o que acontece? Se a pessoa colocasse, por exemplo, só apenas o nome e um espaço aqui, ele ia trazer a posição 8. Só que a gente precisa evitar que isso aconteça. Tá? Por exemplo, lá na caixa de texto, a validação do campo ela não permite que o usuário coloque espaço antes. Então, esse caso aqui, ó, nunca vai acontecer. Nós já conseguimos evitar isso. Mas vou deixar aqui para você entender algo. Tá vendo aqui? Eu tenho vou colocar mais espaço aqui para ficar até menor de visualizar. Isso aqui são espaços, ó. Existe uma função que ela limpa esses espaços que antecede e sucede um texto, tá? Porque isso aqui não é correto. Então como é que eu faço isso? Que função é essa? Aqui no Excel é igual a arrumar. Arrumar, clico no meu texto, dou um Enter. Observe que agora aqui ó, ele não tem espaço aqui e nem aqui. Então ele corrigiu esses espaços. Se eu colocar, por exemplo, aqui espaço, colocar Nunes, por exemplo, observa que aqui eu tenho um monte de espaço antes do Nunes, tá? Mas ele só apenas deixou um. Então ele corrige, ele trata esse excesso de espaço. E quando eu não tenho espaço? Quando eu não tenho espaço, ele vai retornar para a gente. Ainda tem um aqui, né? Vou apagar esse espaço aqui. Ó. Pronto. Quando eu não tenho espaço, ainda tem um aqui. Ah, tem um aqui, ó. Já tem um. Quando não tem espaço, ele retorna um erro. Ó, não consegui identificar um espaço ali. Por que eu expliquei tudo isso? Porque a gente agora vai fazer a identificação dessa lógica. Bom, só que antes de mostrar o que é que vai acontecer, vou colocar um espaço aqui, ó. Tem um espaço aqui ainda, né? 8. Antes dele verificar se tem um espaço, eu posso colocar a função arrumar aqui dentro, ó. Arrumar. Ele vai pegar o que está no D3 e vai tratar esse excesso de espaço aqui. Aqui não tem, aqui tem um espaço, certo? Aqui tem um espaço, mas na hora que ele pegou a referência da célula, ele antes tratou com a função arrumar, removeu todo o excesso de espaço e não conseguiu identificar. Tudo isso, pessoal, para a gente poder trazer essa lógica aqui para dentro. Como é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou utilizar uma função que aqui é como se fosse a função do localizar lá. E que função é essa? É o in é dentro, né? E str, que é a abreviação de string. Então, dentro de um texto. Ele me pede qual é o texto, eu passo o texto. Aqui a ordem é a inversa. Agora ele vai me pedir aqui, ó, qual é o texto para verificar ou o caractere dentro desse texto. Nesse caso aqui, ó, é o espaço. Se isso daqui, ó, for igual a 0, é porque a pessoa não forneceu o meu sobrenome, o sobrenome dela. Then and if. And if. E agora sim eu vou pegar e vou disparar a mensagem caso a pessoa não tenha fornecido o nome dela completo. Só que você entendeu que se tiver lá o espaço depois, ele vai conseguir pegar a posição. Como é que eu removo
o excesso de espaço aqui com a função trim. Utilizou essa função aqui na nossa segunda aula. Tá? Então a função trim, ela vai limpar o excesso de espaço. Aí sim, agora ele vai poder tratar. Se for 0, ele vai esperar a mensagem. Vou copiar isso aqui, ó, pra gente ganhar um pouco de tempo. Aí eu vou colocar assim, preencha seu nome completo. Vou deixar assim mesmo, tá? O símbolo de informação e o título vai ser a tela de cadastro. Já verificamos, pessoal. Agora, o nome. Para os outros campos, a gente vai estar importando um módulo. Então, clico aqui com o botão direito, importar arquivo. Vou deixar esse arquivo disponível na descrição do nosso vídeo. Você vai baixar, depois disso vai fazer o mesmo processo. Vai clicar ali, importar e vai localizar onde você baixou e onde está esse arquivo. Abrir, automaticamente você vai ter um novo módulo aqui que o nome é validar dados. Nesse módulo eu tenho um monte de função ou funções, melhor dizendo, tem um monte de funções que elas validam alguma coisa. Com certeza você vai precisar para projetos futuros. Então você pode utilizar, basta entender a lógica aqui. Então aqui eu tenho validação de senha, eu tenho de e-mail, telefone, CEP, data, hora, CNPJ, CPF, aí CPF, acaba aqui. Então desenvolvi isso aqui para a gente poder estar passando a senha dentro dessa função. Não é a sub, é uma função, function, e aí ele vai estar validando conforme os critérios. Vamos agora entender como fazer uso disso. Voltamos para o nosso formulário, um clique duplo na nossa label e vamos verificar se a data é uma data válida. Como é que eu verifico isso? É simples. Se, e vou chamar minha função. A função é validar data. Abro meu parêntese, aqui ele vai pedir qual é a data. Então eu vou fazer o que? Passar minha data. Ela está na caixa de texto mi.ptx, né? Data. E aí é só passar a data e fechar. Essa função ela vai trabalhar com essa data, fazendo a verificação se realmente essa data é uma data válida. Se isso aqui for igual a falso, é porque ela analisou e disse, ó, essa data aqui não existe. Tá? Aí eu vou disparar uma mensagem para a pessoa aqui, ó. Vou copiar isso aqui e vou colar. Eu vou disparar uma mensagem assim, ó. Data inválida. E aqui eu não quero 48, eu quero que ele dispare uma mensagem realmente de erro aqui. No caso da data, tá bom? Vamos validar os outros campos aqui. Tem também o de telefone. Para adiantar ao lado, eu vou copiar isso aqui. E vou validar o telefone. Então aqui, ó, não é data. Então eu pago essa função, coloco um T e dou Ctrl e espaço. Pra ele conseguir preencher aqui para mim. A mesma coisa aqui, ó, pago essa data, coloco um T, Ctrl e espaço. Ele preenche para mim também com o telefone. Então se for falso, então ele vai dar a mensagem. Número de telefone incorreto. Número de telefone incorreto, aqui vai ser 48. Tem uma exclamação. Após o telefone, eu tenho um campo ali de e-mail. Copio isso aqui. O tel aqui eu apago e utilizo e de e-mail. Ctrl espaço, ele já preenche aqui para mim. Telefone, mesma coisa, ó. É Ctrl espaço, ele coloca o e-mail. Então, se o e-mail for falso, então ele não atende o critério. A mensagem vai ser o quê? E-mail inválido. E-mail inválido. 48, ok. Copia. E vamos agora validar o campo de usuário. Deixa eu ver se é esse mesmo, depois de e-mail. É usuário. Então, no campo de usuário, a gente não vai utilizar uma validação para isso. A gente apenas vai conferir se a pessoa não está tentando cadastrar um tipo de usuário que já existe no nosso banco de dados. Como é que a gente vai fazer essa verificação?
apenas vamos saber se esse usuário está cadastrado. Então, ó, se o quê? E aqui eu vou utilizar uma função. Como é que eu utilizo a função da planilha? É o worksheet function. Worksheet significa planilha. Function, função. Eu vou pegar uma função que está lá na planilha, uma função da minha planilha. E aqui eu coloco o ponto. E aqui vai estar em inglês, que é o count_se. Count_se. Bota o se aqui, ó. Count if. O count_se, ele vai pedir o que eu quero estar contando. Ele me pede uma faixa de células, né? Um conjunto de células. E aqui eu vou trabalhar com uma célula que está na planilha 1. Por que planilha 1? Como a gente viu, planilha 1 é onde eu tenho aqui, ó, cadastrado o que? Onde eu tenho cadastrado a minha tabela. Aqui, ó, base de dados. Então as informações estão aqui. Planilha 1 ponto range. Range é intervalo ou célula. Qual é meu intervalo? Eu não vou passar aqui, por exemplo, a coluna. Deixa eu apagar essa aqui. Aquela parte lá. Não vou colocar o intervalo, a coluna F todinha, porque se eu colocar o F, ele vai verificar da linha 1 até a última linha do Excel, que vai ser a 1.048.576. Desnecessário isso. Se eu passar o nome da minha, se eu passar a minha tabela e depois qual é o campo, essa tabela só vai ter uma linha. Se tivesse 10 linhas, ele ia verificar só apenas 10 linhas. Por isso que é interessante eu passar a minha tabela e o campo. Fica mais rápido o meu código, porque ele não vai avaliar espaços desnecessários, tá? Então, voltando aqui, ó. Então, qual é a tabela? Eu nem esqueci de pegar. Aqui, ó. Tabela base. Aspas duplas. Ctrl V, que eu copiei a tabela. Colchete, eu coloco o campo, que é o usuário. Tem acento mesmo. Tá? Fecho o colchete. Fecho aspas duplas. E aqui já passei qual é o campo que ele vai estar verificando. Qual é o intervalo. Então, na planilha 1, é a minha tabela base e o campo é o usuário. O que é que eu quero verificar? Quero verificar se existe o que a pessoa passou como usuário ali. Então, é o mi.ptx, no meu caso, o usuário. Aqui eu posso fechar. Eu quero saber se o valor que ele encontrar ele é igual a 1. Nunca vai ser maior que 1, porque a gente não vai deixar cadastrar nomes de usuário repetidos. Pelo? Então, se o retorno desse usuário aqui, ó, for igual a 1, quer dizer que esse usuário já existe. Então ele vai cair e vai disparar uma mensagem. Que mensagem é essa aqui? Eles vão informar que o usuário já existe, tá? Logo aqui, ó, usuário. Eu posso colocar com acento, porque vai ser uma mensagem informativa. Então, usuário já existe. Ou já cadastrado, você pode escolher aqui. Esse aqui eu vou colocar um de erro mesmo, 16. Para as senhas, a primeira coisa a ser verificada é se elas são iguais. Se mi.ctx senha é igual ao que? Ao mi.ctx confirmação. Aí vou verificar se são iguais. Só que aqui, se elas forem iguais, ela iria entrar na condição. Como é que eu faço aqui, pessoal, para realmente verificar apenas se não forem iguais, ela entrar na minha condição? Eu coloco tudo isso entre parênteses e coloco igual a false. Then. Aí você, por que isso aqui? Isso daqui, ó, é uma comparação lógica. Estou verificando se isso daqui é igual a isso. Se for falso, aí ele vai entrar na condição do meu if aqui. Vou tentar explicar para você aqui. Vou dar um Ctrl G. Aqui na janela de verificação imediata, fica mais simples de utilizar. Vamos lá. A pessoa vai lá e fornece um nome lá, uma senha. Vou colocar aqui, ó. 123. 123T. Só que a senha dela, na verdade, é... Ah, tá. Desculpa. Aqui é a parte de verificar se são iguais, né? 123T e aqui é 123T maiúsculo. Se eu dar um Enter aqui, ó, ele vai dizer que é falso. Por que é falso?
porque esse T é minúsculo e esse T é maiúsculo. E nesse caso ele faz sim distinção de letras maiúsculas e minúsculas. Tranquilo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou estar verificando o seguinte, ó. Eu quero saber se isso daqui, o retorno dele é igual a falso. Tranquilo? E aí se eu der um enter aqui, ó, ele vai dizer que é verdadeiro. Por quê? Porque isso daqui, ó, é falso. E falso é igual a falso. Então se for verdade, ele vai cair na minha condição. Aqui dentro do meu se, informando que as senhas são diferentes. Agora, se as senhas fossem iguais, aí o resultado ia ser falso. Por quê? Estou verificando se isso daqui, o resultado dessa lógica, esse é igual a esse, é verdade. Verdade é igual a falso? Não. Então ele retorna aqui. Tranquilo? Então, isso aqui, posso fechar. Bom, então, só se forem diferentes, aí sim a gente vai para uma mensagem. Vou copiar isso aqui para ficar mais rápido, como a gente tem feito aqui. Eu vou colocar as senhas não se conferem. As senhas não se conferem. Aqui eu vou colocar apenas uma mensagem, né, informativa. Feito isso, depois que as senhas elas são verificadas se são iguais, e se forem iguais, a gente vai verificar se essa senha ela atende o critério. E mi.ptx, tanto faz utilizar a confirmação ou a senha. Por quê? Se ela passou desse se aqui, é porque elas são iguais. Então tanto faz eu pegar a senha ou a confirmação, vai dar no mesmo. Agora eu quero verificar se essa senha ela atende o critério. Então vou chamar a função aqui, ó, que é validar senha. E aqui ele pede a senha. Então a senha que a pessoa passou lá. Quero saber se o resultado vai ser falso. Se for, então nós temos aqui o que? Uma informação a passar para o usuário. Então, vou informar aqui, ó. A senha não atende os critérios. E que critério é esse, pessoal? Tá salvando aqui, é importante salvar, né? Bom, mas que critério é esse? Eu vou clicar aqui, ó, e vou clicar em definição. Quando eu faço isso, o VBA vai me levar aonde tem essa sub ou essa função. Então, clico aqui e definição. E aqui a gente vai estar caindo na função de validação de senha. Então, a senha que a pessoa forneceu, ele vai estar verificando se ela atende os critérios. Então aqui, não consigo entender, explicar 100% a íntegra disso aqui, porque é algo bem avançado mesmo. Isso aqui eu pedi para o ChatGPT estar gerando para mim. Então, basicamente aqui, ó, o que dá para explicar por alto é o seguinte. Aqui ele vai verificar se a pessoa vai colocar letras minúscula, letra maiúscula, e vai ter numeração. Cadê a parte do número? Aqui eu não vou conseguir te explicar onde tem aqui a parte dos números, mas tem aqui a parte dos caracteres especiais. Bom, então aqui, ó, é obrigado a ter pelo menos 2 caracteres, desde que eles sejam nessa lista. Então essa pessoa pode colocar qualquer outro caractere especial, mas se não for nenhum desses aqui, ele vai cobrar. Tem que ter pelo menos algum desse aqui. E também a senha tem que ter pelo menos 8 caracteres. Aqui você pode estar mudando, ó. Ah, quero que tenha 10, quero que tenha 6. Então você fica à vontade aí. Então basicamente é isso. Se a senha ela não atender o critério de letra maiúscula, minúscula, 2 caracteres especiais, números e ter pelo menos 8, ele vai informar que a senha não atende os critérios. Ele retorna falso e vai acusar, ó, a senha não está sendo aceita. Vamos agora fazer um teste para a gente verificar aqui, tá bom? Então olha só, vou dar um play aqui. Cadastre-se, salvar. Ó, para salvar eu tenho que preencher os campos. Vou colocar aqui, ó, Matheus, uma data qualquer, colocar uma data inválida, sei lá, mês 18 não existe, e aqui o ano 2000. Telefone, vou
Vou colocar não completo, deixar aqui faltando pelo menos um número aqui. O e-mail, vou colocar nunes@hotmail.com e um ponto aqui. O usuário vai ser Nunes, assim 123 123. Vou colocar assim diferente, né? Vou colocar assim mesmo, 32. Clicar em salvar. Ó, preencha seu nome completo. Tá? Mesmo que coloque um espaço aqui, ó, um espaço. Tem que ser o nome completo. Então, Matheus Nunes. Vamos ver aqui a data. Ó. Data inválida. Não existe o mês 18. Eu vou colocar aqui, sei lá, 10. Número de telefone incorreto. Tá faltando aqui um caractere. Ele não verifica, gente, se o telefone existe. Ele verifica se a pessoa colocou realmente todos os dígitos do telefone. Bom, salvar, ó, e-mail inválido. Então tem um ponto aqui no final. Vamos corrigir esse ponto aqui. O usuário já existe. Então ele foi lá no banco de dados, ó, e verificou, ó, já existe o usuário. Então vamos colocar aqui, sei lá, 1, 2, 3. As senhas não são iguais. As senhas não conferem. Vamos colocar aqui 1, 2, 3 também. 1, 2, 3. Salvar, ó. A senha não atende os critérios. Então tem que colocar certinho. Então, vamos lá. Então, 1, 2, 3, eu vou colocar aqui, sei lá, 3 caracteres especiais. Vou colocar uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Então aqui já tenho 8. Copio e colo. Quando eu clicar aqui, ó, ele não vai apresentar mais nenhum erro. Por quê? Porque eu não coloquei nada, né, gente, depois do código. Mas se ele não deu nenhum erro, é porque ele passou por toda a verificação e certificou que tudo aqui está preenchido da forma correta. Então é isso, pessoal, que nós temos para a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o like e compartilhe esse vídeo para poder ajudar mais pessoas. E aguardo você em nosso próximo vídeo.